Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí no seu sermão, ampliar o seu sermão, usar aí nas suas ministrações. Para quem é iniciante pregador, tem dificuldade de preparar um sermão, está aqui, vai te ajudar muito no seu ministério. E você também que já prega há muito tempo, está sem tempo de preparar aquele esboço, está aqui para ajudar aí a ampliar o seu sermão. Vou usar aqui a tela do nosso computador, mas antes disso, quero, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, verifique se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa os comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então para a tela do nosso computador e vamos então apresentar para você esse esboço aí que vai abençoar o seu ministério, amém? Vamos lá então para a tela do nosso computador. Primeiro, tem a temática Aprendendo com Marta e Maria. Será o assunto de hoje, baseado em Lucas capítulo 10, versículo 39 ao 40. Introdução. Podemos aprender princípios importantes sobre Marta e Maria e aplicarmos em nossas vidas, colocando sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Bom, então hoje o assunto, esse esboço é sobre Marta e Maria, muito conhecido de toda a igreja. Então observem bem que eu coloquei um tema, claro, baseado no texto que nós lemos aqui, que eu deixei aqui como referência. Depois que você fizer a leitura, você apresentar o tema para os ouvintes. Então, depois você vai usar uma pequena introdução, de no máximo 5 minutos. Depois você começa, então, a desenvolver, a apresentar ao povo, aos ouvintes, os tópicos da mensagem. Vamos lá, então, para o primeiro tópico desse esboço? Primeiro tópico. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Em Lucas capítulo 10, versículo 40, vamos ver o quê? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E Jesus sabe das nossas correrias, obrigações, a rotina da nossa vida. Porém, Ele está nos ensinando que antes de qualquer coisa, devemos primeiro priorizar o reino de Deus, alimentarmos a nossa alma. Nesse primeiro tópico, coloquei primeiro Deus, depois as demais coisas. Vejamos aqui nessa história a diferença entre Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo seus ensinamentos, seguindo seus conselhos, Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Até ficou incomodada, perguntando se Jesus não estava se incomodando, com aquela situação de enquanto Maria estava ali sem fazer o serviço de casa, mas ali priorizando a palavra de Deus para a sua alma, Marta estava preocupada com os afazeres. Ou seja, então, o primeiro ponto é, primeiro Deus, depois as demais coisas. Vamos seguir o exemplo de Maria e não de Marta. Há muitas pessoas que estão como Marta, priorizando Deus em segundo plano e colocando as obras, colocando as demais coisas em primeiro plano. Não, Deus é em primeiro lugar, depois, sucessivamente, as demais coisas. Então, olha só que interessante, você pode ampliar cada tópico aqui, tá bom? Vamos lá então para o segundo tópico desse esboço. Segundo tópico. Devemos separar um tempo para Jesus. Lucas 10, versículo 40, no mesmo contexto. Coloquei, o muito que Marta estava fazendo não era o que Jesus queria. Jesus queria só um pouquinho de sua atenção. Não ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. Olha só esse segundo tópico. Devemos separar um tempinho para Jesus. Ou seja, quando eu falo desse tempinho, devemos separar um tempo para ouvir. Tem pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja não. Para que esse negócio de igreja? Não precisa ir na igreja, fica em casa. Será que na sua casa você realmente está ouvindo a voz de Deus? Será que na sua casa você está sendo ensinado por alguém, está sendo instruído? Na casa do Senhor nós somos instruídos por Deus através da pregação, Nós louvamos o Senhor alegrando a nossa alma, somos gratos a Deus e ali nós cumprimos aquilo que diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali é uma escola de Deus em nossas vidas. Então, observem bem que, como falei aqui, devemos separar um tempinho para Cristo Jesus, Separar aquele tempo para ouvir a sua voz, meditando em sua palavra, aprendendo com o Senhor Jesus através dos seus mestres, por assim dizer. Que você possa também desenvolver aí esse segundo tópico. Vamos então para o terceiro tópico desse esboço. Terceiro ponto. Antes de servir, aprenda primeiro, ou seja, a ouvir. Lucas 10 e 40, vamos ver que enquanto Maria estava sentada para ouvir, Marta queria servir sem sentar para ouvir ou aprender. Marta estava preocupada em servir do que sentar para aprender. Tem muita gente querendo servir o reino de Deus, mas não querem sentar aos pés de Jesus para aprender, ser discipulado. Antes do discípulo saírem para
fazer a obra, primeiro sentaram para aprender com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Olha só, antes de servir, que possamos aprender primeiro a sentar para aprender, sentar para ouvir. Os discípulos foram preparados pelo Senhor Jesus por bom tempo, né? Eles foram preparados, ouviam o sermão do Senhor Jesus, seguia Jesus vendo como que ele fazia, como que Jesus agiria em várias situações, para depois serem enviados. Olha só que interessante. Então, enquanto Marta está preocupada com os afazeres, está preocupada em servir, ela se esquece primeiro que ela tem que sentar para ser servida, ou seja, para ser servida pelo Senhor Jesus, para aprender, para ser orientada por Ele, para ser discipulada por Ele. Muitas pessoas estão trocando as posições aí. Querem servir, mas não querem sentar para aprender primeiro. Vamos pegar esta visão. Vamos então para o próximo ponto desse esboço. Quarto e último ponto desse esboço. Quarto ponto. Primeiro a fé, depois as obras. Até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto Maria estava priorizando ter fé pelo ouvir os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos de Jesus, Marta está priorizando as obras. E não adianta ter obras, mas não ter a fé em Cristo, que trará salvação. Então, primeiro a fé, depois as obras. Olha só, aqui eu vejo obras e fé na história de Marta e Maria. Maria representa a fé, aquela que, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ela estava o quê? Ouvindo a palavra. Então, quanto mais ela ouvia o Senhor Jesus, mais adquiria a fé. Enquanto Marta está preocupada com as obras, ao serviço dentro de casa, servir. Consegue compreender isso? Então, que possamos, primeiramente, a fé, para depois realizarmos as obras. Isso é muito importante, porque fazer as obras sem fé, vice-versa, nada vai adiantar. Amém? Vamos então para a conclusão desse esboço. Conclusão: que possamos priorizar em primeiro lugar em nossas vidas a palavra de Deus em nossos corações, priorizando a salvação da nossa alma, que as demais coisas serão acrescentadas. Bom, então que você possa fazer um bom uso e proveito deste esboço sobre aprendendo com Marta e Maria, que você venha ampliar aí o seu sermão e deixa Deus te usar, com certeza grande será a obra de Deus sobre a tua vida, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo para que pessoas possam ser alcançadas também por esse esboço bíblico que vai ajudar o seu ministério, amém? Vamos colocar aqui uma vírgula? Antes disso, eu vou deixar aqui uma playlist de alguns esboços já pronto, alguns vídeos de esboço pronto, para você usar aí nas suas pregações, ampliar aí o seu sermão, amém? Vamos colocar uma vírgula, amém? Até o próximo esboço bíblico, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo esboço bíblico.